no portal jpnews.com.br. Agora eu gostaria de dar bom dia à nossa participante aqui do programa Casa é Sua, nossa entrevistada. Hoje nós estamos recebendo a terapeuta sistêmica Ana Cláudia de Carvalho. Bom dia, Ana, seja bem-vinda. Bom dia, Steph. Muito obrigada pela oportunidade. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês. E hoje a gente vai estar aqui esclarecendo as dúvidas da população de Três Lagoas, dos nossos ouvintes, dos nossos internautas. E eu já começo te perguntando, o que é uma terapeuta sistêmica? É uma pergunta bem ampla, né? Mas uma das principais funções de uma terapeuta sistêmica nada mais é que levar o cliente a observar qual é a sua cegueira emocional. Todos nós trazemos conosco traumas infantis, certo? E muitas vezes, para sobrevivermos aos traumas infantis, nós nos desconectamos do sentir, né? Nós não gostamos de entrar em contato com os nossos traumas. E o terapeuta sistêmico, ele faz exatamente isso. Ele traz a pessoa a se conectar com seus traumas para que ela possa entender o que é que está acontecendo na sua vida atual. Um dos problemas que as pessoas sempre vão até o consultório para uma assistência, né, na questão de terapia familiar, é justamente, ela vai assim, com várias reclamações. Ela pensa, eu tenho muita dor de cabeça, eu tenho cólica renal, eu tenho cistite, e vai assim, ou meu marido me dá muito trabalho. É isso que ela olha. Para quê? Para não olhar para o verdadeiro problema que está aqui, que é a raiz do problema, que é justamente o seu trauma infantil. Então ela conta um monte de historinhas para ela mesma, para que ela não entre em contato com a raiz do problema. E com a ferramenta de constelação familiar, que é o que nós trabalhamos na terapia sistêmica, a pessoa ela é capaz de entrar em contato com o que realmente a incomoda, que é o seu trauma infantil, que traz muita dor, ninguém quer olhar para ele, mas quando olha é um alívio. É como se você carregasse consigo um saco de cimento nos seus ombros e ali você o deixasse. Entendi. E como é feito esse processo? Esse processo é utilizado com bonecos, né? Quando você faz a terapia individual. E em workshops, né? Quando nós fazemos a terapia em grupo, ela é utilizada através de representantes. As pessoas são os representantes familiares de quem está sendo constelado. O que é a constelação familiar, né? Porque senão você... É uma dúvida que surgiu, inclusive era até minha próxima pergunta. Pelo olhar, assim, foi o que eu imaginei. Então, a constelação familiar, ela tem apenas 40 anos. É uma terapia muito nova. E ela foi desenvolvida por Bert Helling. Bert Helling é um alemão, né? Ele passou por vários traumas na vida dele também, inclusive o Holocausto. E ele foi, assim, observando, né, o que acontecia nos sistemas familiares, né? Ele passou um tempo na África, ele fazia missões, né, na África. E nesse tempo, ele observou que as famílias não tinham problemas. Cada um ocupava seu lugar. E é muito importante que nós, no nosso sistema familiar, ocupemos o nosso lugar de devido. Por exemplo, se em uma família o filho começa a tomar o lugar do pai e ser pai ou mãe dos pais, ele fica fora de lugar. Estando ele fora do seu lugar, ele entra em conflito consigo mesmo. Porque é uma carga muito pesada. É onde a pessoa chega a entrar em depressão. Sim, exatamente. Vem as depressões, vem vários fatores quando você não ocupa o seu lugar de direito dentro da sua família, do seu contexto familiar. E como ocorre isso? Ocorre da seguinte maneira, com o campo morfogenético. O que é o campo morfogenético? O campo morfogenético é aquele que traz todas as informações
da energia dos seus ancestrais, da sua família. Então, acontecem as repetições, né, de dinâmicas doentias, como nós chamamos na constelação familiar, na constelação sistêmica. A constelação sistêmica, a diferença dela é o quê? Que ela já te traz também um diagnóstico. Ela faz a constelação, ela utiliza a ferramenta da constelação, mas já traz um diagnóstico para o cliente. E vai explicando para o cliente a todo momento o que é que está acontecendo no seu sistema familiar. Então, ele não vai embora de uma constelação pensando assim, nossa, o que será que aconteceu? Eu não entendi, né? É essa a diferença do constelador sistêmico, da constelação sistêmica. Voltando ao campo morfogenético, para explicar um pouquinho melhor para os nossos ouvintes, como ele acontece? O que nós conhecemos? Que nós herdamos a carga genética dos nossos ancestrais através do nosso DNA. Cor de pele, né? Características físicas e tudo mais. O campo morfogenético, ele traz para vocês o quê? A informação genética da energia dos seus ancestrais. Vou dar um exemplo de dinâmicas, tá? A sua avó, por exemplo, ela tenha se separado aos 35 anos de idade. Não quis mais ser casada. Aí, automaticamente, ela acaba passando essa energia para a filha, que vai, com 35 anos de idade, também se separa. Aí, a outra descendente também faz isso na mesma idade, mesma época também. Essa é uma sequência das dinâmicas familiares, a repetição. Como se fosse seguir o exemplo do mais velho. Que nós chamamos de fidelidade à família de origem. Por fidelidade e amor à família de origem, você se mantém fiel e vai repetindo os mesmos processos que eles repetiram antes. Acidentes, por exemplo. Pessoas que sofrem acidente, que tem uma família que parece que toda geração tem um que sofre um acidente e falece. É uma repetição da fidelidade do campo morfogenético. Não é espiritismo, não é voodoo, é simplesmente científico. Assim como as leis da natureza. Se você observar as leis da natureza, uma lei que foi tão bem descrita e que nós utilizamos muito é a lei de Newton, não é? Tudo que é jogado no ar, ele cai. E então ele fez o que? Ele apenas descreveu, ele não inventou essa lei. Assim como o campo morfogenético não foi inventado, ele só foi descrito e está nos mostrando a força que tem. Todos nós temos essa força no nosso campo, no nosso sistema familiar. Você tinha comentado no início sobre a pessoa reconhecer os traumas da infância. Como saber se realmente eu tenho um trauma da minha infância? Porque às vezes eu tô aqui, tô de boa, tal, tenho alguns problemas, mas eu não sei o que me afeta é algo que aconteceu comigo na minha infância. E às vezes eu nem me recordo disso, se aconteceu ou não. Não que seja algo que eu estou omitindo para mim, mas que eu não sei se aconteceu ou não. Como descobrir isso? Isso mesmo, Stephanie. Realmente você não saberia. A única forma que você tem para descobrir é com a constelação sistêmica. A forma como você monta o seu sistema familiar já demonstra ali qual é o seu trauma infantil. E aí o terapeuta faz o quê? Ele trabalha você para que você entre em contato com esse trauma, né? Para que você entenda o que aconteceu, visualize. Primeiro você vai visualizar, depois você vai sentir e aí ter a ação, que nós chamamos de pensar, sentir e agir. Interessante isso, viu? Muito interessante. E às vezes a gente nem imagina, né, que os problemas que a gente passa no dia a dia é algo que aconteceu lá no passado. Sim, exatamente. A maioria dos pacientes, dos clientes que nos procuram, ele só nos procura quando ele está num momento assim, eu não aguento mais. E a pessoa, quando ela acha que ela não tem nenhum tipo de problema, ela pode procurar assim só por curiosidade, que ela vai conseguir resolver coisas que ela nem imaginava. Exatamente. É exatamente isso. Muitas vezes, nós como pais, né, eu também sou mãe, nós nos colocamos superiores aos nossos pais, né? E dizemos assim, eu não vou fazer com meu filho o que meu pai fez comigo, o que a minha mãe fez comigo, né? Quando você faz isso, segundo Bert mesmo, quando você se coloca acima dos seus pais, em uma posição maior, automaticamente você comete os mesmos erros
ou até piores, causando outros tipos de traumas aos seus filhos. Por exemplo, se o seu pai deixou você muito à vontade, foi um pai permissivo, você percebeu que em muitos momentos você precisava de regra e não teve. Aí você passa a impor muitas regras ao seu filho. A partir do momento que você passa a impor muitas regras para ser diferente do seu pai, né, cuidar dele de uma forma diferente, o que acontece? Você causa traumas piores ainda para os seus filhos. E se você protege demais, ele se torna um adulto que não é capaz de tomar decisões, ele se torna um adulto inseguro, né? E ele vai ficar o tempo todo dependendo da opinião do pai ou da mãe, ele se torna totalmente dependente. E o pai que faz isso, a mãe que faz isso, na verdade, ele é um codependente. Porque ele precisa estar cuidando desse filho, mesmo que ele já tenha crescido. Ele só sabe fazer a função pai ou a função mãe, né? Nós chamamos isso que, às vezes, as mulheres, principalmente, elas esquecem que elas são mulheres também. Não são apenas mãe. E elas ficam na função mãe para o resto da vida. Isso já foi até comprovado por psicólogos, né? A gente já trouxe psicólogos aqui várias e várias vezes que falaram sobre esse tipo de ação que gera uma reação. E é uma coisa que a gente vê muito hoje. São pais que têm aquele medo de soltar, né? Medo de soltar. Medo de soltar o passarinho da gaiola, gente. Vamos soltar, porque senão seu filho não vai conseguir ser uma pessoa dependente, arrumar um emprego. Porque é difícil entrar no mercado de trabalho quando a pessoa é totalmente dependente dos pais. Sim, sim. Eles acarretam grandes dificuldades, inclusive hierárquicas, né? Muitas pessoas não conseguem olhar para os chefes na posição que está. E essa dificuldade de hierarquia é justamente a pessoa não estar no seu lugar certo dentro da família, no seu lugar que é de direito. Uma coisa liga a outra, Uma coisa liga a outra. E a gente nem imagina. O problema é que uma situação dentro de casa pode gerar do lado de fora, né? Você disse que muitas pessoas que te procuram, geralmente, têm um problema de saúde. A constelação pode ajudar a curar esse problema de saúde? Em alguns fatos, sim. Como as doenças que são psicossomáticas, né? Fibromialgia é uma delas. E muitas pessoas hoje sofrem com fibromialgia. As doenças que são psicossomáticas, elas tendem a melhorar muito com o atendimento da constelação familiar. De depressão, de síndrome do pânico, ansiedade. Atendi até uma cliente outro dia que tinha essa questão da síndrome do pânico. E exatamente isso, as pessoas acham que a doença vem para destruir, para causar dificuldades, e não. A doença, na constelação familiar, na constelação sistêmica, ela vem nos provar que ela é nossa amiga. Quem é que algum dia na vida imaginou que a doença fosse amiga? E principalmente a ansiedade, né? A nossa geração, ela é feita por pessoas que sofrem de transtorno com ansiedade. Sim. Muita gente, eu vejo muitos relatos, principalmente nas redes sociais, de pessoas falando que já sofreram, já passam por crises de ansiedade. Isso é possível, então. A gente consegue saber, aprende a lidar com a constelação familiar, a gente aprende a lidar com essa... descobre qual é a raiz que acarreta esse problema na sua vida hoje, né? E a doença, como eu estava falando, ela é nossa amiga, não é sua inimiga. Quando a doença vem, é porque ela está dizendo assim para você, agora você tem que parar, você tem que se olhar e você tem que tomar outras atitudes na sua vida. Você tem que mudar, né? A partir do momento que você muda, você consegue melhorar também o seu sintoma da doença. A doença, ela vem para te proteger, ou da loucura, ou da morte. Caramba! Fiquei até arrepiado com isso agora. Ana, fala pra gente. Aonde que os nossos ouvintes, os nossos internautas que estão acompanhando agora, que se interessou pelo seu trabalho, como te encontrar? Fala um pouquinho de você. Então, eu estou atendendo aqui em Três Lagoas 2 vezes por semana, tá? Vocês me encontram no Espaço Psique, na Viela 3, 7 Sul, às segundas e sextas, tá?
O meu telefone é 17 996 01 6142, tá? Como vocês estão vendo aí na tela, esse é o meu panfleto de atendimento aqui em Três Lagoas. Estou à disposição, caso tenha alguma dúvida, pode entrar em contato pelo meu WhatsApp. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas eu respondo, tá? Então não fique chateado comigo. Estou totalmente à disposição para trabalhar. Inclusive palestras, se alguém necessitar, né, de uma palestra, eu estou aberta a isso. Gosto muito de trabalhar com parcerias, tá? É isso aí, muito obrigada pela sua participação. Eu estava vendo ali no seu banner, você também é pedagoga? Sim, sou pedagoga. E aí eu faço a inserção da pedagogia sistêmica. Legal! Olha só, uma grande profissional aqui fazendo uma visita. A gente agradece pela sua participação, pela sua colaboração aqui em tirar todas as nossas dúvidas e pode ter certeza que a galera vai entrar em contato com você. Repete seu telefone novamente. É 17 996 01 6142. Eu agradeço imensamente a oportunidade, por esse espaço, por estar aqui. Uma conversa muito agradável, muito obrigada. É um lugar em que a gente se sente muito bem-vindo. Eu espero que você volte aqui mais vezes. E os nossos microfones aqui, tanto da TVC, da Rádio Cultura FM, e os veículos aqui do Grupo ASN de Comunicação sempre serão abertos para você. Muito obrigada.